O patrão rico se ajoelha implorando após jovem e humilde mãe doente sumirem de sua vida. No escritório luxuoso, tudo parecia irreal. O perfume de couro e o brilho frio do mármore refletiam uma verdade. Carolina da Silva, com o coração acelerado, observava o poder exalado por cada canto. O espaço era colossal, adornado com quadros de arte moderna e móveis elegantes. Mas havia algo de sombrio pairando no ar. Ali, ela estava prestes a enfrentar o inimigo, escondido entre sorrisos traiçoeiros e gestos de cordialidade. Oliveira, seu primo, a observava com um olhar que misturava desprezo e ambição. Você realmente acha que tem direito a isso, Carolina? A voz dele era um veneno disfarçado de dúvida. E ela sentiu os olhos de todos se voltarem para ela, como se houvesse um julgamento silencioso à espera de sua resposta. O nó na garganta se tornou um aperto no peito. A morte de seu pai, Ricardo Monteiro, ainda era um mistério pulsante, cercado de boatos e segredos. A perda havia de... O que você fez? A tensão no ar era palpável, e ela podia sentir a eletricidade percorrendo sua pele. Cuidados menores não lhe dão um título, Carolina, provocou Oliveira, com um sorriso sardônico. Era um jogo perigoso. Cada palavra, uma espada, e a sombra de um passado recente se ergueu em sua mente. Nathanael Reis, o CEO manipulador que havia entrado na vida dela como um relâmpago. Ele havia prometido cuidar dela após a morte do pai. Mas é claro que havia um preço. O aperto nas mãos dela era o reflexo do que sentia: ansiedade. Ele sempre a tratou como um objeto de desejo. E seu coração ainda estava preso naquela montanha russa de emoções. Enquanto continuava a discussão, uma ideia estava surgindo em sua mente. Uma verdade que seria menosprezada se não fosse revelada. Oliveira, eu tenho uma suspeita. A morte do meu pai não foi um acidente. Você queria a herança e eu acredito que você pode ter estado por trás disso. As palavras escorregaram de seus lábios, cortantes. Se a incredulidade poderia ter cortado a tensão, mas ao contrário, criou uma tempestade. Antes que a resposta de Oliveira pudesse ecoar, Nathanael entrou em cena, como um príncipe em um drama. Carolina, ele começou, com um olhar que misturava urgência e intenção. E se eu te dissesse que... Ele hesitou, como se confundir as palavras fosse arruinar o momento. Proponho um casamento. Juntaremos forças e você terá o que precisa. O choque em seu rosto não conseguiu esconder a complexidade do que estava acontecendo. Casar-se com ele? A ideia intrigava e aterrorizava ao mesmo tempo. E como se os deuses estivessem rindo da situação, Vivian, a ex-namorada de Nathanael, apareceu na porta. Um sorriso provocador, um olhar de desafio. Agora a sala estava cheia de tensão. Não era apenas sobre a herança. Era sobre lealdades e traições profundas. Carolina estava em um beco sem saída, cercada por promessas. Traições! E um legado que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. E as perguntas ecoavam em sua mente, e a resposta parecia tão distante quanto os próprios sonhos que ela havia construído. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O choque pairava no ar. Carolina olhava para Natanael, sua mente girando, tentando processar a proposta. Casar? O que ele queria realmente? Mas antes que pudesse responder, algo se quebrou. Vivian, com aquele sorriso provocador, deu um P. Acha mesmo que podem decidir o futuro assim, indiscutivelmente? Vocês dois? Desdenhou, como se estivesse vendo um filme ridículo. O olhar dela não era de desprezo, mas de preocupação genuína. Isso fez Carolina parar e notar outros rostos, uns murmurando, outros com semblantes curiosos, alguns até horrorizados. Vivian, não é hora para isso, Natanael disse, a voz firme, mas as mãos tremiam levemente. Carolina sentiu um frio na espinha. A tensão veio como um banho de água fria. Ela sentia que havia algo envolvendo aquela sala, algo muito mais profundo do que apenas disputas de herança ou amor. Querida, você não faz ideia, Vivian continuou. Não se trata só do seu pai ou da herança. Há segredos que estão prestes a vir à tona. As palavras dela voaram pela sala e tudo parecia cessar por um momento. O silêncio se tornou pesado, um golpe no tempo. Segredos? Carolina não conseguia entender. Nesse instante, o celular de Oliveira vibrou em sua mesa e sua expressão endureceu. Ele olhou rapidamente para a tela, seu olhar mudando de desprezo a algo encoberto por uma sombra. Não, ele murmurou, quase como uma súplica, antes de encarar Natanael. Você sabia e não me disse. Os murmúrios aumentaram, cada um pegando um fragmento da confusão. O que está acontecendo? O coração de Carolina batia descompassado. Havia uma teia formada e, quanto mais a conversa se desenrolava, menos era clara a linha entre aliados. Natanael respirou fundo, como se preparasse uma bomba. No dia em que seu pai morreu, descobri algo, um documento, algo que poderia mudar tudo. Sua voz tremia. Eu não queria te alarmar, Carolina. Não antes de organizar isso. Antes que alguém pudesse questionar, ele avançou, como um general prestes a revelar um segredo militar. Esse não era apenas um apagão no nosso passado. Era uma lua cheia que iluminava o que estávamos escondendo. Ricardo, ele teve inimigos. E eles estão aqui hoje. O queixo de Carolina caiu. Ninguém sabia disso. Ninguém falava. A sala estava agitada. E o clima mudava. O olhar de Oliveira agora estava carregado de medo. E até Vivian parou, absorvendo as palavras. Você está mentindo, desafiou Carolina, quase engasgando. Por que você nunca falou isso antes? O nó na garganta dela aumentou. Cada revelação parecia girar a realidade em sua volta. Por que eu não sabia a extensão disso? Eles podem querer você fora do caminho. O que quer que tenha acontecido no passado pode estar se repetindo. Ouvir aquela frase era como um tapa na cara. Carolina mal conseguia respirar. O que sua vida realmente escondia? O que as cartas não haviam mostrado? As palavras ecoaram na mente dela, e ela sentiu toda a segurança que tinha desaparecer. O peso da verdade estava se acumulando em seu peito. Naquela fração de segundo, tudo pareceu desmoronar. Ela olhou de Natanael para Oliveira. Ambos haviam sido sempre uma fortaleza para ela, mas agora eram como sombras, instáveis e assustadoras. Ali, entre promessas e ameaças, a linha entre o passado e o presente se tornou um campo de batalha. E ao olhar ao redor,
A sala que antes havia sido um palácio, agora era um castelo de cartas, prestes a desmoronar. Carolina sabia que a próxima jogada era dela, mas a pergunta que ecoava em sua mente era uma só: em quem realmente podia confiar? E antes que qualquer resposta pudesse surgir, o celular de Vivian tocou. Ela atendeu rapidamente e o rosto dela empalideceu. O que você tem? Como teve acesso a isso? Ela olhou para todos e um sussurro gelado revirou o estômago de Carolina. A partir de então, tudo poderia mudar. E a única certeza era que o jogo apenas começava. O choque pairava no ar. Carolina estava paralisada. O olhar de Vivian, verde e intenso, a atravessava. O que ela sabia? O que estava prestes a desmoronar sobre eles? O celular na mão de Vivian ainda vibrava, mas ela parecia incapaz de responder. Havia algo de palpável, como se um peso estivesse prestes a ser removido ou desmascarado. Vivian, o que você está escondendo? Carolina exigiu, a voz tensa. As palavras pareciam um grito em meio ao silêncio opressivo. Todos os olhos se voltaram para Vivian, e o semblante dela se tornou um campo de batalha de emoções. Não é o momento, Vivian finalmente sussurrou, mas o tremor em sua voz denunciava que havia algo muito errado. Não aqui, mas o pedido de silenciosa contenção apenas aumentou a pressão. O ar ficou mais pesado e o murmúrio da multidão parecia um eco distante. Precisamos saber. Oliveira se adiantou, quebrando o silêncio. Ele estava pálido e era evidente que a verdade a que estavam prestes a ser expostos o aterrorizava. O que você tem a ver com tudo isso, Vivian? Um lampejo de dor cruzou o rosto de Vivian. Não é sobre mim, é sobre seu pai, Carolina. O que você não sabe sobre ele é devastador. Cada palavra parecia um golpe no estômago de Carolina. O passado que ela acreditou ter enterrado com a morte do pai estava prestes a ser desenterrado e exposto. Devastador? Carolina respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno, mas a frustração a consumia. O que mais estavam escondendo? Estava prestes a entrar em uma tempestade. Vivian hesitou, olhando para os rostos inquietos ao redor. Um cômodo cheio de pessoas, mas no fundo, isoladas. Ricardo não era quem você pensa que ele era, Carolina. Ele tinha envolvimentos perigosos e muitos inimigos. Chega! Se você sabe algo, diga de uma vez. A urgência na voz de Carolina era inegável. Um apelo para que as coisas fossem colocadas em pratos limpos. As dívidas, as ameaças, não foram apenas financeiras. Ele estava envolvido com pessoas que... Vivian parecia lutando, mas as palavras estavam para escapar. E quando ela finalmente as soltou, tudo mudou. Ele estava envolvido com o tráfico de informações. O silêncio se alastrou como um incêndio incontrolável. E uma dessas pessoas está aqui agora. O olhar de Vivian se fixou em Nathanael e um vento gelado percorreu a sala. Os rostos se viraram. O choque era palpável. Carolina podia sentir a força dessas palavras lhe atingindo como um papa-letras. Nathanael, a figura forte que prometeu protegê-la, agora estava sob a sombra do que Vivian dizia. Ele ficou em pé, rígido, o olhar firme, mas havia um temor ali. É mentira! Isso não pode ser verdade! O desespero na voz dele era como uma faísca prestes a inflamar. Nathanael, você sabia! E não me contou! Carolina gritou, o nó na garganta apertando a cada sílaba. Ele poderia estar mentindo, ou poderia estar tão preso em sua própria teia de segredos que não sabia como agir.
Suas promessas estavam desmoronando. Eu não sabia a profundidade disso. O que sou eu para dizer que seu pai estava jogando com lobos? Natanael parecia lutar entre a defesa e a revelação. As palavras dele queimavam toda a certeza que Carolina pensava ter. A sala estava em um clamor. Perguntas sem respostas pairavam no ar. Oliveira estava sem palavras e os outros convidados se entreolhavam, confusos e intrigados. A lealdade que todos tinham construído surgiu como uma casa de cartas. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém sabia o que pensar. Não, não você, não Natanael, Carolina murmurou, o rosto pálido. A mudança era um soco no estômago dela. O homem que prometeu estar ao seu lado, que atirou da escuridão, era parte de algo muito maior. Era uma traição disfarçada. Foi tudo um plano. Eles vão vir atrás de você, Carolina, disse Vivian, com a urgência de quem tem um conhecimento sombrio do futuro. O olhar de Carolina se encheu de desespero. As palavras de Vivian ecoavam, repetindo-se em sua mente. Uma batida forte na porta interrompeu o momento. O som era inconfundível, como se um aviso sombrio estivesse prestes a ser revelado. Polícia, abra a porta! Corações dispararam, olhares se cruzaram em terror e confusão. O jogo estava apenas começando, e as peças estavam se movendo. Carolina olhou para o grupo ao redor dela, como uma marionete no palco de uma tragédia. Em quem poderia confiar agora? O que aquele novo jogo reservava? O que estava em jogo? E a pergunta gritante na mente de Carolina. Na verdade, o que mais ela não sabia. Só que pairava no ar. Carolina estava paralisada. O olhar de Vivian, verde e intenso, a atravessava. O que ela sabia? O que estava prestes a desmoronar sobre eles? O celular na mão de Vivian ainda vibrava, mas ela parecia incapaz de responder. Havia algo palpável, como se um peso estivesse prestes a ser removido ou desmascarado. Vivian, o que você está escondendo? Carolina exigiu, a voz tensa. As palavras saíram como um grito em meio ao silêncio opressivo. Todos os olhos se voltaram para Vivian, e seu semblante tornou-se um campo de batalha de emoções. Não é o momento. Vivian finalmente sussurrou, mas o tremor em sua voz denunciava que havia algo muito errado. Não aqui, mas seu pedido por silêncio apenas aumentou a pressão. O ar ficou mais pesado, e o murmúrio da multidão parecia um eco distante. Precisamos saber. Oliveira se adiantou quebrando o silêncio. Ele estava pálido. A verdade que estava prestes a ser revelada o aterrorizava. O que você tem a ver com tudo isso, Vivian? Um lampejo de dor cruzou o rosto de Vivian. Não é sobre mim, é sobre seu pai, Carolina. O que você não sabe sobre ele é devastador. Cada palavra parecia um golpe no estômago de Carolina. O passado que acreditou ter enterrado estava prestes a ser desenterrado. Devastador? Carolina respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno. Mas a frustração a consumia. O que mais estavam escondendo? Estava prestes a entrar numa tempestade. Vivian hesitou, olhando ao redor. Um cômodo cheio de pessoas, mas todas estavam isoladas. Ricardo não era quem você pensa que ele era, Carolina. Ele tinha envolvimentos perigosos e muitos inimigos. Chega! Se você sabe algo, diga de uma vez. A urgência na voz de Carolina era inegável, um apelo para que as coisas fossem colocadas em pratos limpos. As dívidas, as ameaças, não foram apenas financeiras. Ele estava envolvido com pessoas que... Vivian parecia lutando, mas as palavras estavam prestes a escapar. E quando finalmente a soltou, tudo mudou.
Ele estava envolvido com o tráfico de informações. O silêncio espalhou-se como um incêndio. E uma dessas pessoas está aqui agora. Vivian olhou para Nathanael e um vento gelado percorreu a sala. Os rostos se viraram. O choque era palpável. Carolina sentia as palavras dela atingindo-a como flechas. Nathanael, seu pilar de apoio, agora estava sob a sombra do que Vivian dizia. Ele ficou em pé, rígido, o olhar firme, mas havia um temor ali. É mentira! Isso não pode ser verdade. O desespero na voz dele era uma faísca prestes a inflamar. Nathanael, você sabia e não me contou! Carolina gritou. O nó na garganta dela apertava a cada sílaba. As promessas dele desmoronavam como casas de cartas. Eu não sabia a profundidade disso. O que sou eu para dizer que seu pai estava jogando com lobos? Nathanael parecia lutar entre a defesa e a revelação. As palavras queimavam a certeza que Carolina acreditava ter. A sala estava em clamor. Perguntas sem respostas pairavam no ar. Oliveira estava sem palavras, e os outros convidados se entreolhavam, confusos e intrigados. A lealdade que todos tinham construído estava se fragmentando. Não, não você! Não o Nathanael! Carolina murmurou, o rosto pálido. A mudança era um soco no estômago. O homem que prometeu protegê-la agora era parte de algo maior. Era uma traição disfarçada. Foi tudo um plano. Eles vão vir atrás de você, Carolina, disse Vivian, com urgência. O olhar de Carolina se encheu de desespero. As palavras dela ecoavam, repetindo-se em sua mente. Uma batida forte na porta interrompeu tudo. Polícia, abra a porta! Orações dispararam, olhares se cruzaram em terror e confusão. O jogo estava apenas começando. Carolina olhou ao seu redor, como uma marionete num palco de tragédia. Em quem poderia confiar agora? Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Era um policial, mas não era qualquer policial. Era um conhecido do passado de Carolina. Alguém que ela nunca esperou ver ali. Carolina, você precisa vir comigo. É sobre o seu pai. Ele parecia pálido e suas palavras cortaram o ar como uma faca. A sala ficou paralisada. O que estava acontecendo? Esse homem era mais que um policial. Ele era a chave de um mistério que ela nem imaginava. A tensão crescia. Olhando para Nathanael, para Vivian e para Oliveira, Carolina sentiu que tudo estava prestes a ser desvelado. Segredos, mentiras, traições. Uma sombra mais profunda do que qualquer um imaginava. Agora você precisa decidir. O que sabe sobre a morte do seu pai pode mudar tudo, Carolina. O policial disse. E a urgência em sua voz fez o coração dela acelerar. E então, em meio ao silêncio tenso, ele adicionou uma frase que fez o mundo dela desmoronar. Ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinato. E você está em perigo. As palavras dele ecoaram na mente de Carolina. O jogo estava prestes a mudar. E a verdade estava mais próxima do que nunca. O choque pairava no ar. Carolina estava paralisada. O olhar de Vivian, verde e intenso, a atravessava. O que ela sabia? O que estava prestes a desmoronar sobre eles? O celular na mão de Vivian ainda vibrava, mas ela parecia incapaz de responder. Havia algo palpável, como se um peso estivesse prestes a ser removido ou desmascarado. Vivian, o que você está escondendo? Carolina exigiu, a voz tensa. As palavras saíram como um grito em meio ao silêncio opressivo. Todos os olhos se voltaram para Vivian.
e seu semblante tornou-se um campo de batalha de emoções. Não é o momento! Vivian finalmente sussurrou, mas o tremor em sua voz denunciava que havia algo muito errado. Não aqui! Mas seu pedido por silêncio apenas aumentou a pressão. O ar ficou mais pesado e o murmúrio da multidão parecia um eco distante. Precisamos saber. Oliveira se adiantou, quebrando o silêncio. Ele estava pálido. A verdade que estava prestes a ser revelada o aterrorizava. O que você tem a ver com tudo isso, Vivian? Um lampejo de dor cruzou o rosto de Vivian. Não é sobre mim, é sobre seu pai, Carolina. O que você não sabe sobre ele é devastador. Cada palavra parecia um golpe no estômago de Carolina. O passado que acreditou ter enterrado estava prestes a ser desenterrado. Devastador? Carolina respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno. Mas a frustração a consumia. O que mais estavam escondendo? Estava prestes a entrar numa tempestade. Vivian hesitou, olhando ao redor. Um cômodo cheio de pessoas, mas todas estavam isoladas. Ricardo não era quem você pensa que ele era, Carolina. Ele tinha envolvimentos perigosos e muitos inimigos. Chega! Se você sabe algo, diga de uma vez. A urgência na voz de Carolina era inegável. Um apelo para que as coisas fossem colocadas em pratos limpos. As dívidas, as ameaças, não foram apenas financeiras. Ele estava envolvido com pessoas que Vivian parecia lutando, mas as palavras estavam prestes a escapar. E quando finalmente a soltou, tudo mudou. Ele estava envolvido com o tráfico de informações. O silêncio espalhou-se como um incêndio. E uma dessas pessoas está aqui agora. Vivian olhou para Nathanael e um vento gelado percorreu a sala. Os rostos se viraram. O choque era palpável. Carolina sentia as palavras dela atingindo-a como flechas. Nathanael, seu pilar de apoio agora estava sob a sombra do que Vivian dizia. Ele ficou em pé, rígido, o olhar firme, mas havia um temor ali. É mentira! Isso não pode ser verdade! O desespero na voz dele era uma faísca prestes a inflamar. Nathanael, você sabia e não me contou. Carolina gritou. O nó na garganta dela apertava a cada sílaba. As promessas dele desmoronavam como casas de cartas. Eu não sabia. A profundidade disso. O que sou eu para dizer que seu pai estava jogando com lobos? Nathanael parecia lutar entre a defesa e a revelação. As palavras queimavam a certeza que Carolina acreditava ter. A sala estava em clamor. Perguntas sem respostas pairavam no ar. Oliveira estava sem palavras, e os outros convidados se entreolhavam, confusos e intrigados. A lealdade que todos tinham construído estava se fragmentando. Não, não você, não o Nathanael, Carolina murmurou, o rosto pálido. A mudança era um soco no estômago. O homem que prometeu protegê-la agora era parte de algo maior. Era uma traição disfarçada. Foi tudo um plano. Eles vão vir atrás de você, Carolina, disse Vivian, com urgência. O olhar de Carolina se encheu de desespero. As palavras dela ecoavam, repetindo-se em sua mente. Uma batida forte na porta interrompeu tudo. Polícia! Abra a porta! Corações dispararam. Olhares se cruzaram em terror e confusão. O jogo estava apenas começando. Carolina olhou ao seu redor, como uma marionete num palco de tragédia. Em quem poderia confiar agora? Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Era um policial, mas não era qualquer policial. Era Marco, um amigo de infância de Carolina.
alguém que ela nunca esperava ver ali. Carolina, você precisa vir comigo. É sobre o seu pai. Ele parecia pálido, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. A sala ficou paralisada. O que estava acontecendo? E por que ele parecia tão angustiado? Marco, o que está acontecendo? Carolina perguntou, mas a inquietação em sua voz era clara. Você precisa saber a verdade que todos estavam ignorando. Seu pai, ele estava na lista de uma organização criminosa. Não foi apenas um acidente. Ele respirou fundo antes de continuar. E você está envolvida nisso de algum jeito. Há um alvo em sua espalda. As palavras de Marco ecoaram, criando um burburinho inquieto entre os presentes. Carolina olhou para Vivian, para Natanael e para Oliveira. Estavam todos paralisados, processando a gravidade do que haviam acabado de ouvir. Não, isso não pode ser verdade, Carolina murmurou. Ela se virou para Natanael, buscando uma explicação. Você sabia disso? Como você não pode ter mencionado algo assim? Natanael balançou a cabeça, demonstrando desespero, mas seus olhos revelavam medo. Não era a hora. Isso é muito maior do que todos nós pensávamos. E você? Você está por trás disso! Carolina sentiu o mundo desabar. Aquela conexão entre eles, aquele amor que havia crescido, agora se tornara um campo de batalha. Calma, Carolina. Não é assim que funciona. Marco interveio. Ele estava visivelmente preocupado, a voz tremendo. Há mais. Eles estão vindo. Eles querem a herança, mas também querem você por perto. Carolina sentiu um nó na garganta. O que era tudo isso? E, de repente, uma sirene começou a tocar ao fundo, ensurdecedora. A polícia estava se aproximando. E então, como se uma peça fundamental tivesse mudado, o celular de Vivian, que ainda tremia em sua mão, tocou novamente. O rosto dela empalideceu enquanto ela olhava para a tela. O que você? Como teve acesso a isso? Ela olhou ao redor e um sussurro gelado revirou o estômago de Carolina. Era uma mensagem que ninguém havia esperado. O jogo estava prestes a mudar de novo, e a única certeza que restava era que tudo o que Carolina acreditava saber tinha acabado de ser virado de pernas para o ar. O que mais eles estavam escondendo? E o que aconteceria a seguir? O choque pairava no ar. Carolina observou Vivian, seu rosto em pânico, enquanto o celular em sua mão vibrava incessantemente. Vivian, o que você está escondendo? As palavras saíram da boca de Carolina como um grito desesperado. Todos a olharam, e a sala parecia pequena, sufocante. Não é o momento, Vivian disse com um sussurro fraco, mas seu olhar traía que havia uma tempestade prestes a se tornar explosiva. A tensão aumentava, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Nós precisamos saber. Oliveira interrompeu, sua voz tensa, quase trêmula. O desespero tingia seu rosto. O que você tem a ver com tudo isso, Vivian? Não é sobre mim. É sobre seu pai, Carolina. O que você não sabe é devastador. Cada palavra dela parecia um golpe, uma facada em um coração que já estava se partindo. O passado que Carolina havia tentado enterrar estava prestes a sair à tona. Devastador? Carolina ofegou, sentindo o desespero se instalar. O que mais você está escondendo? As dívidas? As ameaças? Ele estava envolvido em coisas sombrias. Vivian hesitou, observando as reações de todos ao redor. Ricardo não era quem você pensa que ele era. Ele estava metido com pessoas perigosas. Diga logo!
Carolina gritou, quase incapaz de conter a urgência. O nó na sua garganta piorava a cada segundo. O mundo dela estava mudando, e cada palavra que saía da boca de Vivian se transformava em um desafio, um convite à verdade. E então, Vivian, com a voz baixa, deixou escapar. Ele estava envolvido no tráfico de informações, e uma dessas pessoas está aqui agora. Seu olhar se fixou em Natanael. Um calafrio percorreu a sala. É mentira! Natanael gritou, a voz quebrada de raiva. Isso não pode ser verdade! Ele parecia preso entre a defesa e a explosão. Você sabia disso? Carolina perguntou, seus olhos cuspindo fogo. A dor revelada em cada palavra. A confiança ruía. O homem que prometeu protegê-la, agora sob um manto de suspeitas. Eu não sabia a complexidade disso que eu poderia dizer. Natanael estava pálido, o rosto descontrolado. Eu não sabia que era tão profundo. O murmúrio aumentava. As perguntas pairavam e todos ali estavam em choque. Oliveira estava completamente paralisado e os outros olhares estavam ansiosos, buscando respostas. Então uma batida forte na porta ecoou por toda a sala. Polícia! Abra a porta! O clima de pânico aumentou e Carolina mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? A porta se abriu com força. Marco, um amigo de infância, entrou, ofegante. Carolina, você precisa vir comigo. É sobre o seu pai. Ele estava pálido, um sinal vermelho tremendo em sua presença. Você não sabe o que aconteceu. A verdade é pior do que você imagina. Não. O que mais pode ser? Carolina sussurrou, seu coração disparado. Marco a puxou para um canto, sua voz urgente e baixa. Eles vieram por você, Carolina. Seu pai estava realmente metido em coisas sombrias. E você é a chave de tudo isso. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Eles acharam você. Estão à espreita. Quem? Carolina perguntou, confusa. Uma sombra passou pela sala e a tensão se transformou em um desespero palpável. O jogo que todos estavam jogando agora parecia muito mais mortal. Carolina, o que você não sabe? Marco hesitou, tomando ar. A pessoa com quem você está lidando, Natanael, não é quem você pensa que ele é. O mundo de Carolina desabou. O que você quer dizer? Ele me protegeu. Ele é meu. As palavras falharam. O que mais ela não sabia? Mas então o celular de Vivian vibrou novamente e ela olhou para a tela, os olhos se arregalando. Não, estou certa de que você não deveria ter isso. O pânico agora dominava a sua expressão e a atmosfera ficou ainda mais pesada. Vivian, o que você está falando? Carolina estava em um beco sem saída, cercada por segredos e um futuro que parecia incerto. A sala, que antes era uma fortaleza, agora parecia uma armadilha. Eles estão vindo atrás de você, porque a verdadeira herança não é o dinheiro, Carolina. É o que seu pai deixou para trás. Uma informação que pode destruir tudo. Vivian olhou para o telefone, como se esperasse uma resposta. Então Marco, ainda com a expressão de medo no rosto, finalmente liberou a verdade. Carolina, você é filha não apenas de Ricardo, mas de um dos chefes dessa organização criminosa. E quanto mais você tentar escapar, mais eles vão se aproximar. Os murmúrios se intensificaram. A tensão subiu ao máximo e todos ficaram paralisados. A revelação pairava no ar, cortante como uma lâmina. Caroline, em choque, olhava para todos ao seu redor e, naquele momento, sentiu sua vida como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Quem realmente era ela? O que mais estava escondido? A porta do lado de fora se abalou novamente. Desta vez, um grito de
Polícia! Afastem-se da porta! Ecoou, e a sala se encheu de caos. Entre tudo isso, Caroline percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquele instante, sua mente se encheu de perguntas. A verdade que acabara de descobrir havia mudado tudo, e agora, com a polícia se aproximando, o futuro dela parecia mais a menor do que nunca. Havia uma sombra que a seguia. O que mais viria a seguir? O choque pairava no ar. Carolina sentiu seu coração disparar. Marco estava ali com aquela expressão de pavor e sabia que suas palavras mudariam tudo. A polícia está vindo, Carolina. Você não tem ideia do que está acontecendo. O som de batidas na porta se intensificou. Cada golpe fazia a sala tremer. A tensão era palpável. Carolina, você precisa ouvir. Suas atitudes podem ter consequências terríveis, ele insistiu. E o pânico foge de seu olhar. Os olhos de Nathanael estavam fixos na porta, enquanto Vivian tremia ao fundo, incapaz de processar a informação. E se eles realmente estiverem atrás de mim? O que isso significa? Carolina se virou para Marco, buscando respostas. Eles vão descobrir tudo. A herança, o passado do seu pai, seu envolvimento. A verdade é que você está presa em um jogo muito maior do que imaginava. Marco disse, puxando-a para mais perto. O que você acha que a polícia realmente quer? Não pode ser. Carolina murmurou, o nó na garganta apertando ainda mais. O mundo estava desmoronando. Nesse momento, o celular de Vivian vibrou novamente, e ela olhou para a tela. A expressão em seu rosto se transformou, como se tivesse visto um fantasma. É ela! Ela sabe de tudo! Sua voz era um sussurro, cheio de terror. Quem? De quem você está falando? Carolina perguntou, já exausta de surpresas. O que mais você não me contou? Vivian respirou fundo, a luta visível em seu olhar. É uma mensagem da mãe de Nathanael. Isso surgiu como uma lâmina. O que ela quer? Ela mal tinha tempo para absorver a ideia. A sala estava cheia de murmúrios. Nathanael, você precisa verificar! Marco gritou. Pode ser uma pista! Nathanael hesitou, lutando com o pânico que se formava dentro dele. Ele pegou o celular e leu a mensagem. Seus olhos se alargaram em choque, e um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabe do meu passado. Ela me ameaçou. Disse que se eu não a seguisse, iriam atrás de você, Carolina. Como ela sabe de mim? O que está acontecendo? O tom de desespero na voz de Carolina ecoou na sala enquanto o pavor começou a tomar conta de todos. Ela sempre esteve envolvida, Carolina. É mais do que alguns segredos obscuros. É uma conexão direta com a organização que seu pai ameaçou. Nathanael finalmente soltou a revelação, desmoronando a frágil confiança que existia entre eles. Olhando para Vivian, Carolina viu o medo retratado em seu rosto. Um medo que parecia tão real que a fez estremecer. Vivian, o que você tem a ver com isso? Nada, eu juro. Vivian soltou, as mãos tremendo. Mas eu não posso. É tarde demais para mentir. Carolina interrompeu. Todos estão em perigo e você sabe disso. As batidas na porta aumentaram e os gritos da polícia ecoaram ao fundo, criando um clima de desespero. Mas algo no fundo do coração de Carolina não estava apenas em choque. Estava se inflamando. Uma raiva sutil, uma determinação que começou a ardê-la. Então, como um relâmpago, a porta se abriu brutalmente e um grupo de homens armados invadiu o escritório. Era como um filme de terror se desenrolando diante dela. Olhos arregalados, gritos de pânico. O ambiente que antes era de tensão,
agora se transformou em desespero absoluto. Os homens olhavam em volta, as armas em punho, e logo um deles gritou: "Carolina Monteiro, é você que queremos!" O mundo a seu redor girou. O que estava acontecendo? No seu encalço desde a morte do seu pai, e agora você está em nosso caminho. Um deles avançou, o olhar fixo nela. As palavras cortaram como uma faca afiada. "Não sei de nada", Carolina gritou, mas já não havia como escapar. Ali, entre amigos, traidores e agora inimigos com armas, no meio do caos, a verdade se transformou em uma armadilha mortal. E quando tudo parecia perdido, Marco se colocou à sua frente. "Eu não deixarei você!" disse ele. E nesse instante, um tiro ecoou na sala. Carolina sentiu o tempo desacelerar. O som pulsava em seus ouvidos. E a única coisa que passou pela sua mente era: por que isso está acontecendo? Com tudo se despedaçando, Carolina percebeu que a resposta que tanto temia estava se aproximando rapidamente. E quando olhou para o futuro, a única certeza era a pergunta que ficou ecoando: quem realmente estava do seu lado? E quem entre todos eles estava prestes a se revelar como o maior inimigo? O choque pairava no ar. Carolina sentiu a adrenalina correr por suas veias enquanto o som do tiro reverberava na sala. A imagem de Marco, com a coragem estampada no rosto, agora era um borrão em sua mente. O coração dela disparou e a tensão era esmagadora. "Marco!" ela gritou, sua voz ecoando em meio ao caos. Os homens armados se voltaram instantaneamente na direção dele, e o olhar de Natanael era uma mistura de horror e pavor. Carolina sentiu que tudo girava ao seu redor, e a única coisa que pôde fazer foi se agarrar à esperança de que seu amigo estivesse a salvo. Os bandidos dispararam, e o ambiente se transformou em um frenesi de gritos e tiros. As paredes do escritório eram agora um campo de batalha. Carolina queria correr, mas seu corpo estava paralisado. O que está acontecendo? O desespero misturou-se à sua confusão. E naquele instante, algo estalou na porta. Um novo grupo de homens vestidos com uniformes policiais invadiu a sala. "Todos no chão!" gritou um deles. A confusão aumentou. Carolina viu que a situação estava se desenrolando de forma ainda mais trágica. A linha entre os bandidos e a polícia estava se borrando, e isso a fazia sentir que o mundo estava desmoronando em torno dela. Um policial mais alto se destacou, apontando a arma para os invasores. "Desçam as armas, agora!" Mas então algo inimaginável aconteceu. Os bandidos, ao invés de recuarem, começaram a atirar nos policiais. O som de disparos preenchia a sala, e o ar estava pesado com fumaça e gritos. Carolina caiu ao chão, encolhida. O medo a envolvia como um cobertor gelado. Ela olhou para Natanael, e a confusão no olhar dele a atingiu como uma onda. "Carolina, precisamos sair daqui!" ele gritou, puxando-a pela mão. Mas antes que pudessem se mover, a porta se fechou violentamente, como se uma força invisível a mantivesse trancada. A situação escalou rapidamente. O policial mais alto, um olhar de determinação, começou a gritar ordens. "Retire-se! O alvo são vocês!" E nesse momento, Carolina sentiu seu mundo desmoronar. O que o policial disse a atingiu como um golpe de misericórdia. "Alvo? O que você quer dizer?" Sua mente girou. Os bandidos não queriam apenas a herança, eles queriam a vida dela. E antes que pudesse processar essa informação, um silêncio profundo tomou conta da sala. As balas cessaram,
os gritos diminuíram. Carolina olhou ao redor, confusa. O que tinha acontecido? Os bandidos estavam todos paralisados, em um ponto em que ninguém parecia entender o que estava acontecendo. Em meio a essa calma estranha, o policial se aproximou lentamente. Carolina, você está em perigo. Há muito tempo. Mas agora você precisa saber a verdade. Que verdade? Ela repetiu, a voz tremendo. Ricardo não era seu pai. As palavras ecoaram como um torrão. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele não era quem você pensava. Você foi criada em uma mentira. E a organização criminosa a quer porque seu verdadeiro pai era o líder deles. Carolina estremeceu como se um gelo percorresse sua espinha. Isso não pode ser verdade. Meu pai! O queixo dela tremia e o nó na garganta a sufocava. O policial respirou fundo. Ele teve que fazer uma escolha e decidiu te proteger. Sua mãe, ela sabe de tudo. Se você não correr agora, nunca terá a chance de descobrir quem realmente é, ou o que lhes espera. O mundo de Carolina desmoronava diante dela. Aquela verdade brutal a atingia com uma força devastadora. Todos os segredos, todas as mentiras que pensava serem verdades eram apenas fumaça. O que mais estava escondido? Antes que pudesse pensar, Natanael a puxou novamente. Carolina, agora! Saia! O olhar dele expressava não apenas o desejo de protegê-la, mas uma urgência que ela nunca tinha visto antes. E naquele instante crucial, as portas se abriram abruptamente. Uma nova onda de homens, estes de identidades desconhecidas, entrou. E com eles, a certeza de que tudo o que Carolina acreditou até então estava prestes a se transformar em uma tempestade ainda maior. Carolina! Um deles gritou, e sua voz soava familiar. Você não pode fugir da sua herança. E então, algo no coração dela se partiu, enquanto todo o seu mundo desabava. A única coisa que ela sabia era que o passado a estava alcançando, e desta vez ela estava sem saída. O choque pairava no ar. Carolina mal conseguia processar as palavras do policial. Você não está dizendo a verdade. Meu pai... Ele é meu pai! O desespero inundou sua voz, como se cada sílaba estivesse carregando um peso insuportável. Natanael, a seu lado, tinha o rosto pálido. A confusão refletida em seus olhos deixava claro que ele também não sabia o que pensar. É a verdade, Carolina, disse o policial com um olhar sério. Você precisa entender que as coisas estão muito mais complicadas do que parecem. Ricardo foi forçado a tomar decisões para proteger você e sua mãe. E agora, tudo isso volta para assombrá-la. Uma batida forte na porta interrompeu a conversa. A polícia estava entrando. E era claro que os invasores não iriam desistir tão fácil. A tensão na sala crescia, cada um mais inquieto do que o outro. Nesse momento, um grito ecoou do lado de fora. Natanael, o que você está fazendo aqui? Todos se viraram e o mundo de Carolina tremeu. Era a mãe de Natanael, Vivian, que entrava na sala, ofegante e com uma expressão aterrorizada. Você não devia estar aqui. Eles vão encontrá-lo. Vivian? Carolina ficou paralisada. O que você está fazendo aqui? Você sabia sobre tudo isso? A incredulidade a atingia como uma bomba. Silêncio! Gritou um dos bandidos, a mão em punho. O clima na sala tornou-se insuportável. A tensão estava prestes a estourar. Natanael, você tem que vir conosco. É a única maneira de proteger Carolina. Assim você acha que vai protegê-la? Isso não é proteção. É traição.
Marco, ainda de pé, ripostou, sua voz enraivecida, seu sangue borbulhando. Você sabe muito bem que tudo isso é uma armadilha. A situação conflituosa adquiria contornos mais estranhos. Carolina, perdida entre tantas verdades sendo reveladas, notou a expressão de Vivian. Os olhos dela estavam fixos em Nathanael, cheios de preocupação e algo mais. Você não tem ideia do que está envolvido para manter Carolina segura. O que quer que tivesse se desenrolado naquelas horas de tensão, agora parecia muito mais complicado do que antes. Antes que alguma explicação pudesse acontecer, um segundo tiro ecoou, e a cortina de fumaça que preenchia o ar tornou-se densa. O pânico tomou conta. Carolina sentia o coração disparado. O que está acontecendo? Sua voz mal conseguia sair. E foi nesse instante que as luzes começaram a piscar. Um alarme distante soou, e a sala encheu-se de uma confusão quase sobrenatural. Nathanael deu um passo à frente, determinado. Se você não se afastar dela, não terá como escapar. Mas o líder dos bandidos, um homem alto, com tatuagens visíveis sob a camisa, simplesmente sorriu. Um sorriso frio, vazio. Você realmente acha que está no controle aqui? Carolina é a última peça do quebra-cabeça. A informação se perdeu no meio do turbilhão que estava acontecendo. Quem você realmente é e o que seu pai fez é mais. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. O teto estremeceu e um pedaço enorme despencou sobre o grupo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O barulho ensurdecedor da queda fez o coração de Carolina parar. No caos, ela viu Nathanael sendo empurrado, sendo arrastado por um dos bandidos. Não! Carolina gritou, mas a cena se desenrolava rápido demais. Ela correu na direção deles, mas seu corpo estava preso pela confusão. O destino estava agindo sem piedade, e quando ela finalmente conseguiu se mover, tudo o que restou foi o eco de suas palavras. O caos assolava a sala enquanto Carolina lutava para entender. Em meio à fumaça e ao grito desesperado de Nathanael, a última coisa que ela viu antes de desmaiar foi Vivian se aproximando dele, um olhar de desespero no rosto. O que estava prestes a acontecer? A dúvida pairou no ar, e uma nova fase do pesadelo estava prestes a se desenrolar, enquanto a verdade sobre todos aqueles. E quando ela acordasse, o que encontraria? Era uma pergunta que agora ecoaria dentro dela para sempre. O choque pairava no ar e a confusão estava à flor da pele. Carolina abriu os olhos lentamente. O mundo ao seu redor estava girando. Lembranças fragmentadas de gritos e tiros lhe invadiam a mente, enquanto ela tentava se levantar. O estômago encolhido, a cabeça pesada. O que aconteceu? Ela pensou. A respiração acelerada e o coração pulsando como um tambor. Nathanael foi o primeiro a surgir em sua visão, com o rosto preocupado. Carolina, você está bem? Ele a puxou em um abraço apertado. Eu pensei que tivesse perdido você. A preocupação dele era palpável e por um momento ela se permitiu sentir seu calor, mesmo no meio do caos. É Marco! É Vivian! Ela afastou-se dele, o pânico crescendo novamente. O eco da batalha ainda estava presente. Mas a sala estava estranhamente quieta agora, como se o mundo tivesse parado por um instante. Eu não sei, não vi quem levou Marco. Nathanael disse, o olhar perdido. A tensão crescia entre eles, como uma corda prestes a se romper. Ele a segurou firme pelos ombros.
A seriedade de seu olhar aprendia. Precisamos sair daqui, agora. E assim que deram um passo para a porta, os sons de passos apressados chegaram em seus ouvidos. Natanael parou abruptamente. Carolina, esconda-se. Ele a empurrou para um canto, cobrindo-a com seu corpo. O som se intensificava e ela viu sombras se aproximando. Os homens armados voltaram, mais determinados do que antes. Onde está Carolina? Um deles gritou, o tom ameaçador. Um misto de pavor e raiva tomou conta de Carolina. Ela não seria uma presa mais. A coragem começou a crescer dentro dela. Você não vai levá-la! Carolina gritou. Surpreendendo a todos, ela se colocou à frente de Natanael. Pode me levar se quiser, mas não a machuquem. Sua determinação soava como um aviso, as palavras cortantes. Surpreendentemente, os bandidos hesitaram, confusos diante da audácia dela. Carolina, o que você está fazendo? Natanael sussurrou, assustado. Eu não vou deixar você ficar em perigo por minha causa, ela respondeu, a dor em seu peito se misturando a uma nova esperança. Uma das balas que voaram para o alto estalou no ar, e o silêncio voltou a permear a sala. Então, a liderança do grupo pareceu vacilar. Você pode não se importar com o que aconteceu. Você ainda é parte disso, e ela também. Ele gesticulou com a cabeça para Vivian, que estava se aproximando, com os olhos cheios de uma urgência que só aumentava. Carolina, se você não sair agora, você vai se tornar o alvo. O seu passado nunca vai sair da cola de você. Os olhos apavorados de Vivian procuravam por compreensão. Tem um jeito de sair, mas você precisa abrir mão de tudo. E você está pronta para isso? O que deveria ser um momento de decisão se transformou em um dilema sem fim. Carolina sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que eu ainda tenho se não tiver meu passado? Tudo que eu conheço é uma mentira. A verdade doía, seu coração se despedaçava. Eu vou te ajudar a descobrir tudo, Natanael disse, a fervura em seu olhar indignado. Mas você precisa confiar em mim. Ele aproximou-se mais, e Carolina percebeu que ele era a única âncora. Com uma última olhada para Vivian, que finalmente parecia entendê-los, Carolina respirou fundo. Vamos, Natanael, é agora ou nunca! E com a determinação renovada, correram em direção ao desconhecido. As portas se abriram e a luz ofuscante se misturou com a tensão do momento. O que estava por vir era um abismo de incerteza. Mas Carolina sabia que tinha que encarar isso. O futuro a aguardava, prometendo revelações que poderiam mudar tudo. E em meio à fuga, o eco de uma última pergunta passou pela mente deles. Será que realmente estão prontos para enfrentar o que o passado guarda? Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e o que vem a seguir. E não espere nem mais um.